Tem um pastor calvinista chamado Walter Reggiani, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele é um pastor da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Ele é, como disse, calvinista e é daquele calvinista bem radical. Para ele, toda a doutrina fora do calvinismo é heresia. Então, ele diz, né, que o calvinismo é apenas um apelido para o evangelho. Então, o calvinismo é o evangelho e o que tiver fora do calvinismo é heresia, não faz parte do evangelho. Esse pastor ele não é levado a sério, né, nem mesmo por muitos dos seus pares calvinistas ali. Mas qual é o ponto do vídeo aqui? É o seguinte: eu estava ouvindo o pastor Walter um tempo atrás, alguns dias atrás, e ele dizia assim que todos os assembleianos eram hereges. Porque, como nós somos de visão arminiana, pelo menos essa é a descrição oficial, né, armínio wesleyano. Tá? Apesar de, em alguns pontos, eu concordar com Armínio, em outros pontos concordar com John Wesley, mas isso não tem problema. Ele diz que todos são hereges. E aí, ele grava um outro vídeo posteriormente dizendo que um pastor assembleiano mandou uma mensagem para ele dizendo que nem todos os assembleianos são hereges, porque tem muitos pastores e muitos obreiros assembleianos tentando converter os irmãos assembleanos ali internamente, fazendo naquela política de bastidores, tentando converter os irmãos assembleanos ao calvinismo. E eu fiquei pensando sobre isso porque eu conheço realmente alguns irmãos que são é, que são calvinistas, que dizem ser calvinistas, isso dentro da Assembleia de Deus. Não só calvinistas, mas também pós-tribulacionistas, né? Ali, milenistas e tal. Só que quando a gente para conversar com essas pessoas, pelo menos algumas que eu já conversei, elas não têm muita base para dizer, né, que são de fato, né, aquilo que elas acreditam. É, não tem muito conhecimento do calvinismo e muito menos do arminianismo, tá? Especificamente sobre essa questão aqui. Ouviram um ou outro pastor ali, se identificaram com aquilo, falaram, poxa, eu gostei e acredito, agora sou isso. Tem muitos que são por confusão mesmo, por não conhecer de fato, por não se aprofundar em nenhum dos pontos aí, então é meio que levado pela onda, né? Principalmente hoje a internet, né? Tem levado muitas doutrinas, e não estou dizendo que isso é negativo, o problema é que muitas pessoas não vão buscar entender de fato o que prega aquela doutrina para minimamente dizer, ah, eu me posiciono aqui. Eu acreditava que era simplesmente por esses equívocos, como, por exemplo, não sei se é o Silas Daniel ou o Zwingli Rodrigues, né? Um dos dois autores, eles escrevem ali em um dos seus livros, dizendo que tem muitos irmãos que vão para o calvinismo porque estão saturados com tudo aquilo de negativo, de errado que eles estão vendo no meio pentecostal. Ah, então vai lá para o calvinismo, porque escutaram uma mensagem, né, expositiva, muito bem elaborada, muito bem embasada. Então, vamos para cá, vamos para esse lado. Só que vão sem buscar conhecer de fato a doutrina, a teologia da igreja que ele pertence. Isso é uma realidade, isso acontece. Só que agora, né, diante disso, diante dessa mensagem, nós podemos perceber que existe um grupo de obreiros e pastores infiltrados na Assembleia de Deus, tentando convencer, converter os irmãos assembleanos a o calvinismo. E talvez não só o calvinismo, mas toda a teologia reformada. E aí a gente percebe uma grande mistura doutrinária dentro da Assembleia de Deus. É uma grande mistura e talvez pelo fato de
a Assembleia de Deus ter demorado tanto para elaborar uma confissão de fé, que tem ali o Cremos, né, a nossa confissão de fé, e também de não ter uma exigência de que essa confissão de fé seja seguida e replicada, certo? Que talvez não tenha uma exigência de sentar com é, esse obreiro ou essa pessoa que está chegando, que estamos recepcionando, sentar com essa pessoa e entender a visão doutrinária dessa pessoa, apresentar a visão doutrinária da Assembleia de Deus e, assim, colocar num crivo, né? Porque você pode dizer assim, mas não tem nenhum problema ter essas divergências doutrinárias, essa mistura doutrinária dentro da Assembleia de Deus. Mas você já parou para pensar em um pastor reformado que não prega de acordo com a sua confissão de fé? Não tem, a gente não vê. Todos eles rezam a cartilha da maneira que tem que ser. E essas igrejas crescem de forma consistente, porque elas têm um ponto de vista muito sólido, né? E eles pregam e vivem conforme aquilo que eles acreditam. E aí nós vemos essa mistura doutrinária dentro das nossas igrejas. Nós temos pastores, obreiros ou até membros que são pós-tribulacionistas, são mesotribulacionistas, amilenistas, pós-milenistas, pastores e obreiros que não acreditam mais nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, são cessacionistas, têm livre trânsito na denominação. Eu faço minha crítica com relação aos critérios que são usados para tanto receber quanto para consagrar obreiros nas nossas igrejas. Por quê? Parece até assim uma. Não vou dizer uma piada, né? Mas, mas vejam só. Eu sou assembleiano desde os 11 anos de idade, como já falei em outros vídeos aqui. Eu concordo plenamente com a doutrina assembleiana, né? Eu concordo e sou defensor da doutrina assembleiana, da teologia pentecostal. Mas eu, de certa forma, sou perseguido dentro da Assembleia de Deus por alguns pastores, por alguns obreiros, porque eu uso barba e eu não gosto de terno e gravata. Eu uso, mas não é assim, é raro. Eu não gosto de usar terno e gravata e eu uso barba. Então, eu sou criticado dentro da Assembleia de Deus por conta disso. Então, parece que o critério é mais estético do que qualquer outra coisa. Então, tipo, não importa se você não crê na nossa doutrina, mas se você se veste como a gente, é bem-vindo. Se você exibe a estética, né, conforme nós queremos e aceitamos, você é bem-vindo e não importa tanto no que você acredita. É o que parece. Porque nós vemos alguns obreiros, alguns pastores que são celebrados na denominação, mas que não concordam e nem conhecem a doutrina dessa denominação, a teologia dessa denominação. Então fica aqui esse ponto para que a gente debata sobre ele. Se você acha que é necessário que a igreja melhore esses critérios, que a igreja ela tenha uma exigência de que os seus pastores e obreiros e aqueles que querem fazer parte, né, do corpo eclesiástico da igreja tenha que aderir às doutrinas, tenha que aderir à confissão de fé dessa denominação. Ou se você acha que não tem problema nenhum, pode continuar do jeito que está e os critérios devem ser mais estéticos mesmo para manter a cultura, para manter, né, essa questão dos usos e costumes, mas a doutrina não é tão importante assim. O que você acha? Qual é a sua opinião? Se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente aí. Deus abençoe.